Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Como é o seu dia de relacionamento com Deus? Você já parou para pensar nisso? Independente da sua expressão de fé, do seu vínculo religioso, o dia que você tira para se voltar a Deus, como é este dia? O que você faz nesse dia? Quais são as suas perspectivas de crescimento, de conhecimento espiritual, de gratidão a Deus pela vida, pelo trabalho, pela família, por tudo aquilo que ele tem proporcionado para a sua vida? Como é o seu relacionamento com Deus no dia da sua guarda, no dia do seu relacionamento pessoal com Deus, buscando orientação espiritual, mantendo foco em Jesus Cristo como cristão e se permitindo conhecer mais da palavra de Deus. Jesus Cristo, ele tinha um dia bastante especial e nós temos que pensar em Jesus, assim como o apóstolo Paulo diz em 1 capítulo 15, que Jesus é o segundo Adão. Jesus, ele vem representando a humanidade diante do plano original de Deus na criação. Deus criou o ser humano, criou o homem e a mulher, à sua imagem, à sua semelhança. Eles estavam no Éden, caminhavam com Deus, mas pecaram, deixaram de crer na palavra de Deus e desta maneira se afastaram de Deus e nós todos sofremos a consequência do pecado até hoje, né? Dos pecados da humanidade, dos nossos pecados pessoais. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. O problema nosso hoje não é o pecado de Adão e Eva, é o nosso pecado. E é contra ele que nós lutamos, é contra este pecado que nós estamos numa batalha espiritual todos os dias. Mas daí vem o apóstolo Paulo e nos apresenta Jesus Cristo em 1 Coríntios 15 como sendo o segundo Adão, ou seja, o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. O próprio Jesus Cristo diz a Filipe, por exemplo, aquele que vê a mim, vê ao Pai. Então, Jesus Cristo, ele é a expressão perfeita de Deus. Então nós temos que compreender que Jesus ele representa a humanidade e dentro dessa representação da humanidade, ele traz conceitos, princípios e valores da criação do evangelho eterno que foi para a humanidade e não apenas para um povo específico, não apenas para os hebreus, para os judeus, não apenas para um povo determinado, mas para toda a humanidade. Assim como os princípios que nós observamos em Adão e Eva, eles passam para toda a humanidade e, infelizmente, inclusive a percepção do pecado, assim também em Cristo nós temos a expressão da humanidade buscando a santificação, buscando pleno conhecimento de Deus, buscando crescimento espiritual, o crescimento no conhecimento do propósito de Deus na criação para cada um de nós. Então, ao observarmos estas questões, né, nós nos voltando para a Bíblia em Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 21, é um texto um pouco extenso, porque nós vamos ter aqui 13 versículos, mas do versículo 21 de Marcos, capítulo 1, até o 33, nós temos o relato de Marcos a respeito de um dia de plenitude de Jesus Cristo na sua expressão de fé, no seu cuidado, né, com as pessoas e cuidando do seu ministério, cuidando da sua missão, do seu relacionamento com Deus, o Pai. Então, o que Jesus ele vem fazer? Ele vem guardando o sétimo dia como sendo o dia do Senhor, né? E volto a dizer, o sétimo dia, que no nosso idioma é o sábado, né? Que
quando nós olhamos para a palavra de Deus, a expressão Shabat, apesar de ter uma semelhança com a palavra sábado, Shabat em hebraico não quer dizer sábado, quer dizer descanso. A questão é que, quando traduzido para o nosso idioma, nós temos o privilégio de ter essa similaridade. Nós guardamos o sábado porque o sábado é o sétimo dia determinado por Deus para a humanidade, não apenas para o povo judeu, não apenas para um povo específico. Assim como Deus fez o mundo em 6 dias, no sétimo ele descansou para trazer como exemplo para nós, e Jesus Cristo ele nos diz que o sábado foi feito por causa do homem. Somos nós que precisamos de descanso, somos nós que recebemos este presente de Deus, já que ele é onisciente e sabe das nossas limitações e necessidades. Agora, ele determinou que 6 dias nós trabalharemos, mas o sétimo dia é o dia do Senhor. O sétimo dia é o dia em que ele determinou para que nós descansássemos, para que nós estejamos com ele, para que nós estejamos voltados para as questões espirituais e para o descanso pleno, que também envolve uma relação de confiança, né, de esperança, de fé, mas acima de tudo, de convicção e de confiança de que Deus tem cuidado de nós de um modo muito especial. Então, ao Deus criar o homem e mulher e colocar no Éden, no sétimo dia, que foi o sábado, ele descansou, ele abençoou e ele santificou esse dia. Então, Deus fez uma diferenciação desse dia em relação aos outros e ordenou que esse dia não fosse esquecido. Lembra-te do dia do sábado para descansar. Lembra-te do sétimo dia para descansar. Você vai ter esse texto em Êxodo, capítulo 20, versículo 8 em diante, também em Deuteronômio, capítulo 5, o versículo de 12 em diante, ou de 9 em diante, para ter um contexto maior. Então, é preciso, né, que nós observemos, em primeiro lugar, que o evangelho eterno de Deus em Jesus Cristo, ele é para a humanidade, ele não é apenas para um povo. Lembre-se do que João, o apóstolo João, diz no seu prólogo, que Jesus veio para o que era seu, que é o mundo, ele está falando do mundo, não dos judeus, ele veio para o que era seu, os seus não receberam, né, o seu próprio povo, o mundo não o recebeu, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, o que receberam o seu nome. Então, Jesus, na sua representação da humanidade, ele expressa, né, como lidar com essa questão do sábado, como lidar com esta questão que não pode haver peso, ele é um dia de descanso, um dia de prazer, um dia de reflexão, é um dia para que você esteja com a sua família, para que você visite as pessoas que você ama, um dia para você espairecer, um dia para você, de fato, descansar com a certeza que Deus está cuidando de você de um modo muito especial. E também aproveitando desse dia para que, dentro das necessidades, você também possa cuidar de outras pessoas. E é esse exemplo que Jesus nos dá. Então, Marcos capítulo 1, versículo 21 em diante, olha como eram os sábados de Jesus, e aqui nós temos o exemplo de um sábado em que Marcos registra. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus.
Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te, sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiravam, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de que Jesus, em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia, com Tiago, e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre. Simão aqui é Pedro, né? Então, a sogra de Pedro, a sogra de Simão, achava-se acamada com febre. E logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades e também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, observem como eram os sábados de Jesus, como foi este sábado retratado por Marcos. Marcos, ele traz um contexto geral, ele faz um resumo de um dia de Jesus. E neste dia, primeira coisa que ele fala, né, que é o sábado, o que nós temos que fazer? Ir à casa de Deus, buscar a palavra de Deus, buscar crescimento, conhecimento espiritual para que nós vivamos melhor, para que nós entendamos o propósito de Deus na nossa vida. Então, desta maneira, a primeira coisa que Jesus fazia no sábado pela manhã era ir para a igreja, ir para a sinagoga, como é chamado ali a igreja de Jesus. Então, versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado ele foi ensinar na sinagoga. Jesus era um mestre que conhecia muito bem a palavra de Deus, acima de todas as pessoas, é claro, mas ele era um mestre considerado e ele foi ali pregar na sinagoga, ele foi pregar na igreja, ele foi transmitir a palavra. Agora, de tal forma que, olha o versículo de 22, maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que Jesus sabia do que ele estava falando, que ele não gaguejava, ele não enroscava, ele não ficava usando de subterfúgios para iludir as pessoas ou para apresentar aquilo que ele mesmo não acreditava. Pelo contrário, tudo que Jesus falava, ele tinha plena convicção. E ele fazia isso com alegria, com prazer, e as pessoas se maravilhavam daquela doutrina, daquele conhecimento que ele tinha, porque os escribas também ensinavam, os escribas também falavam a respeito da palavra de Deus, mas a diferença principal da pregação de Jesus era o amor, era o respeito, era o abraço, era o evangelho prático, o que você pode colocar em prática na sua vida. E ele falava isto com autoridade. Ele falava com autoridade, com convicção de que o que ele estava pregando e o que ele vivia era coerente, era correto, era verdadeiro. E é assim que nós devemos fazer também na nossa vida. Devemos colocar em prática aquilo que nós acreditamos,
aquilo que nós acreditamos, aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que de fato vai promover o nosso crescimento e o crescimento daqueles que caminham conosco. Então, nós temos que ter convicção daquilo que nós vivemos e devemos saber o porquê. Né? Tem pessoas que ficam na discussão, né, dessa questão da guarda do sábado ou da guarda do domingo. Uma das características que nós temos como os filhos de Deus é simplesmente nos submetermos à palavra de Deus segundo Ele mesmo nos escreve. Então, algumas pessoas perguntam por quê que você guarda o sábado, né? Por que que a sua denominação guarda o sábado? Por que que a outra guarda o domingo? Por que que outras guardam a sexta-feira? É porque cada um está interpretando a Bíblia de uma maneira. O que nós temos que observar é o que de fato é coerente com a Bíblia, que eu tenho falado que você deve buscar sempre uma igreja que seja mais próxima da Bíblia e não da sua casa. Né? Busque uma igreja que seja, de fato, mais próxima da verdade, da integralidade da palavra de Deus. E é isso que nós buscamos fazer. Então, a questão é, por que que guarda o sábado e por que que alguns guardam o domingo? Muitos afirmam guardar o domingo por causa da questão da ressurreição de Cristo. Mas eu costumo falar para as pessoas que, se for imitar a Cristo no seu ministério e até na sua ressurreição, se você quiser imitar a Cristo, primeiro tem que morrer para ressuscitar. Daí todos nós podemos guardar o domingo na ressurreição, que será a nossa ressurreição também, se fosse dessa forma. Mas se for para imitar a Cristo, né, então, ao invés de ficar brigando acerca de sábado ou domingo, discutindo por causa dessa questão, nós deveríamos imitar a Cristo, começando de outras coisas mais simples, né? De orar para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para levar o evangelho transformador de vida que promova edificação. Então, você quer imitar a Cristo, né? Imite no amor, no relacionamento, no abraço, na coerência com aquilo que você acredita, na palavra de Deus, né? Coloque em prática. Depois, né, se você tiver muita fé, você pode até continuar imitando a Cristo e orar para que a água se transforme em vinho, e quando a água se transformar em vinho, a gente pode sentar, tomar uma taça e conversar a respeito do sábado. Então, em primeiro lugar, vamos imitar aquilo que nos cabe, né? E imitar a Jesus naquilo que realmente ele fez. Então, no sábado, ele guardava o sábado segundo o mandamento, Maria guardava o sábado segundo o mandamento, até mesmo na morte de Jesus Cristo, que morreu numa sexta-feira, Maria não cuidou do sepultamento e nem cuidou dos cuidados do corpo de Jesus para guardar o sábado e para cumprir o mandamento de Deus. Né? Então, é desta forma que Jesus ele se posicionava, ensinava aquilo que era correto e vivia o que ele ensinava e acreditava, porque tinha absoluta certeza que era o correto. E é isso que nós devemos fazer. Então, se for imitar Jesus, imite pelo amor, pelos frutos do Espírito, pela determinação, por estender a mão ao próximo, por acolher ao próximo. Agora, se quiser entrar em assuntos mais complexos, como a ressurreição, então é melhor a gente morrer e ressuscitar primeiro para que possa compreender melhor como funciona isso. Né? E aqui, o versículo 27 fala que todos se admiravam da sua doutrina, a ponto de perguntarem entre si: o que é isto? Uma nova doutrina? Uma nova doutrina por quê?
Porque ele expulsava os espíritos imundos, porque ele começou a pregar na sinagoga e tem sempre um espírito imundo dentro da igreja, dentro da sinagoga, que quer se manifestar. Quando a pessoa começa a pregar a verdade, quando a pessoa começa a falar a verdade, tem sempre alguém que se sente incomodado, né? Tanto na expressão do legalismo quanto na expressão do liberalismo, né? Como, por exemplo, né, tem pessoas na expressão do legalismo que acha que uma família no sábado não pode passear, não pode brincar com o seu filho, não pode ter momentos de descontração com a família, né? Que isso é um legalismo excessivo, né? Que não tem nada a ver com a palavra de Deus. No sábado é um dia de relacionamento com Deus, mas um dia especialmente para o descanso, para a família. O sábado foi feito por causa do homem. Então, assim como Deus, assim como Jesus nos mostrou, vá para a igreja, tenha seu momento de gratidão, mas lembre-se da prioridade da sua família. Cuide do seu casamento, cuide dos seus filhos, esteja junto com a família, com as pessoas que você ama, se divirta, brinque, né? Porque isso é saudável diante de Deus. Agora, também, eu não posso ir ao extremo do liberalismo, né? Porque daí eu vou me distanciar do propósito de Deus. Então, eu não posso sair do propósito nem para o extremo do legalismo e nem para o extremo do liberalismo. E aí Jesus, ele ensinava desta maneira, né? E quando ele ensinava, é claro que sempre tinha um revoltado e aqui tinha um endemoniado e se manifesta, né, contra Jesus dentro da igreja, dentro da sinagoga. O texto continua, né, falando que depois, ao saírem dali, eles foram à casa de Pedro, que até então era chamado de Simão, e a sogra de Pedro estava doente, estava com febre. Jesus a cura, e ali no período da tarde, muitas pessoas vão até Jesus e ele atende essas pessoas e ele promove a cura a essas pessoas. Ele atende, como diz o texto aqui, no versículo 34, fala que ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades e também expeliu muitos demônios, e não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era, né? E aí, no versículo 35, fala que acabando aquele dia, ele foi para um lugar deserto, ele foi se retirar para ficar sozinho, para fazer sua oração, para ter seu momento de comunhão pessoal com Deus, encerrando aquele dia na presença de Deus. Assim deve ser os nossos dias, assim deve ser o nosso Shabat, o nosso descanso, o nosso sábado de confiança em Deus, de entrega total a Deus, vivendo com alegria, vivendo dentro da liberdade que Jesus Cristo nos apresenta. Jesus, ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, volte-se a esta verdade de Cristo e seja liberto da hipocrisia, da ignorância, do legalismo, do liberalismo, daquilo que vem te prejudicar e afastar de Deus. Viva com sabedoria e integridade e Deus certamente vai continuar abençoando a sua vida de um modo muito especial. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelas bênçãos e cuidados, pela provisão de cada dia. E como ministro do Evangelho, eu peço as tuas bênçãos sobre todos aqueles que estão buscando ao Senhor em espírito e em verdade e querem ser coerentes com a tua palavra e aprender mais de ti. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que o Senhor permaneça com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia, em nome de Jesus.